Graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre desenvolver a capacidade de ser amigo de Deus. Eu quero ler uma passagem está em Tiago 2, 22 ao 24, na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações, e não somente pela fé. Amados, e a fé cresce quando ouvimos a palavra de Deus, quando se relacionamos com Deus, quando temos uma intimidade com Ele em oração. Porque a oração nos coloca na presença de Deus. Ali vai fluir os rios. Jesus mesmo disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então esses rios fluirão do nosso interior, o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Precisa encontrar espaço no nosso coração, precisa encontrar lugar, precisa encontrar um coração desejoso, receptivo, ardendo por paixão, por amor pelo Senhor. E ser realmente uma pessoa apaixonada pelo Senhor, amar Ele de todo o coração, como Jesus disse, Mas por isso nós precisamos conhecer, e só podemos conhecer quando começamos a se relacionar com Ele, não é verdade? Assim, uma pessoa que você começa a conhecer ela, na medida que você começa a se relacionar com ela. Quanto mais profundo o relacionamento, mais você vai conhecer. E assim é com Deus, mais conhecendo Ele mais e mais, vai se relacionar mais com Ele, vai se tornar mais amigo de Deus, vai se tornar um com Ele. Então esse é o assunto hoje, desenvolver a capacidade de ser amigo de Deus. Nós precisamos, o tempo que Deus nos dá para desenvolver essa capacidade de se tornar um amigo de Deus, Primeiramente, precisamos ser reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Através de Jesus, então somos reconciliados com Deus. Porque todos, a Bíblia diz que são inimigos de Deus depois da queda do homem no Éden. E Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Em primeiro lugar, se colocar-nos junto com Deus. Jesus certa vez disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é somente através de Jesus, que é o caminho, que é a verdade e a vida. Somos reconciliados com Deus, começamos a ser uma unidade com Ele. Então veja bem, é dessa maneira que nós vamos desenvolver essa capacidade de ser amigo íntimo do Senhor. Olha só, vamos retomar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Então, quando Deus começou a falar com Abraão, ele começou a pedir certas coisas. Aqui está se referindo, você lê um pouco o anterior, o versículo anterior, fala lá que Deus pediu Isaac de Abraão, e prontamente ele ofereceu ele. Isso quer dizer, ele não só creu, mas ele teve atitude de fé, foi entregar o Isaac. E depois diz por meio das suas ações, sua fé se tornou completa. Então, através dessa atitude de entrega do Isaac, então a fé se complementou. E no 23, assim aconteceu, que as Escrituras Sagradas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Veja, Abraão creu em Deus e teve atitudes em cima dessa fé e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Que tremendo! Deus procura ainda hoje pessoas que creem e que venham agir em cima dessa fé. Ou seja, segundo a vontade de Deus,
segundo a palavra de Deus. Amém? E olha só o que diz no 24. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Então, quando a pessoa diz, não, eu tenho fé, então ela deve ter obediência à palavra também. Porque em Tiago diz, fé sem obediência, ela é morta. Quer dizer, não tem vida, não age, não tem ações. Por isso que a fé, quando se fala, cremos em Cristo, cremos na palavra de Deus, temos atitudes, ações, ou seja, obediência, né? Realmente para se confirmar essa fé. Aqui, então, está bem claro, assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações, não somente pela fé. A fé precisa, reforço novamente, a fé precisa ser acompanhada pela obediência à palavra de Deus, obediência à vontade de Deus. Amém? Vamos orar então. Mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho, receber todas as mensagens, divulgar nos seus contatos, para que mais pessoas venham desenvolver agora essa capacidade de ser amigo de Deus através da oração, porque a oração nos coloca na presença de Deus, começar um profundo relacionamento, uma intimidade profunda. Isso Deus deseja e Deus se agrada, Ele procura pessoas assim. Ele quer pessoas não só como servos, mas como amigos, para revelar mais profundamente o seu plano, o seu propósito, o seu amor, o seu projeto mais fantástico no universo. Bem, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por este momento tão extraordinário, tão sobrenatural, Senhor, que eu começo a declarar as pessoas, Senhor, vivendo realmente pela fé, vivendo na dimensão do Espírito, vivendo numa dimensão mais elevada, realmente confirmando a fé através de ações, através de atitudes, através de obediência à palavra e à vontade do Senhor. Pai, no poderoso nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, shalom, shalom a todos.